Ela te olhou como se você fosse transparente. Te respondeu com monossílabos ou simplesmente fingiu que você não existia. Naquele momento, você sentiu algo corroer por dentro. Uma mistura de rejeição e humilhação que doeu mais do que qualquer soco no estômago. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Não foi o não dela que machucou. Foi descobrir que para ela, você era invisível. Era dispensável. Mais um na multidão de homens que imploram por migalhas de atenção feminina. E é exatamente neste momento que os homens se dividem em duas categorias. Os que desistem e viram fantasmas emocionais, e os raros que transformam essa dor em combustível para uma metamorfose completa. Hoje, você vai descobrir qual dos dois você realmente é. A grande maioria reage à rejeição como um viciado em abstinência, fazendo mais, dizendo mais, se transformando em palhaços emocionais numa tentativa desesperada de provar valor. Eles enviam mais mensagens, curtem cada foto, aparecem, coincidentemente, nos mesmos lugares que ela frequenta. Mas aqui está o problema. A mulher que te ignorou não quer um fã. Ela quer um homem que seja impossível de ignorar, mesmo quando está em completo silêncio. O verdadeiro poder não está na sua reação, está na ausência total dela. Prepare-se para entender o que faz uma mulher que antes te desprezava começar a te observar pelas sombras, até que um dia seja ela quem venha correndo atrás. Isso pode soar cruel, mas é simplesmente a natureza humana em sua forma mais pura e primitiva. E não estamos falando de manipulação barata. Estamos falando de um entendimento profundo da psicologia humana, da neurociência da atração e da arte milenar do estoicismo aplicada à sedução moderna. O mais fascinante, esse conhecimento está ao seu alcance, mas apenas para aqueles corajosos, o suficiente para matar o próprio ego e renascer como homens de verdadeiro valor. Antes de continuarmos, deixe seu like no vídeo. É sua contribuição para que este conteúdo transformador alcance mais homens que precisam acordar para a realidade. Vamos mergulhar fundo. O primeiro erro fatal: confundir ação com presença. O maior erro que um homem comete quando é ignorado não é fazer pouco, é acreditar que precisa fazer mais. Ele confunde ação desesperada com presença magnética, quando na verdade está cavando sua própria cova emocional. Ele acredita piamente que precisa preencher cada segundo de silêncio com palavras, gestos, mensagens e reações. É como tentar acender uma fogueira com madeira molhada. O charme verdadeiro não se exibe. Ele se irradia naturalmente. A psicologia chama isso de reatância psicológica, mas eu prefiro chamar de síndrome do vendedor desesperado. É aquela energia pegajosa que faz o cérebro humano recuar instintivamente. Você já viu aquele vendedor chato que fica tentando te empurrar algum produto a todo custo? Então, é justamente assim que a mulher vai te enxergar, quando você fica correndo atrás mesmo depois de ter tomado um fora. Cada tentativa de ser notado envia um sinal devastador. Você tem poder sobre mim. Eu preciso de você para existir. E quando essa dinâmica se instala, o desejo não apenas diminui, ele morre completamente. Não porque ela seja uma pessoa ruim, mas porque a balança da atração foi quebrada de forma irreversível. Imagine uma loja de luxo de uma marca cara. Ela não faz promoção relâmpago nem coloca placas gritantes de desconto na vitrine. Ela não precisa. A loja sabe que o cliente certo vai entrar. E se não entrar, seu valor permanece intacto. Agora compare isso com o cara que vira um vendedor ambulante emocional após ser ignorado. Barulhento, insistente, exausto. E ninguém, absolutamente ninguém, deseja aquilo que se oferece em desespero. Aqui está uma cena que gravei na memória. Um homem entra no elevador de um edifício corporativo, terno impecável, postura ereta, olhar sereno. Ele não fala uma palavra. Não tenta chamar atenção, não sorri forçadamente. Mas todos no elevador o notam, especialmente as mulheres. Na saída, escuto uma comentar com outra. Quem é aquele homem ali? A resposta é simples. Alguém que aprendeu a ocupar o espaço com autoridade natural, não com esforço forçado.
O magnetismo verdadeiro é como um perfume francês caro. Você não borrifa o frasco inteiro, apenas deixa um rastro sutil, mas inesquecível. Marco Aurélio escreveu: muito pouco é necessário para criar uma vida feliz. Está tudo dentro de você, na sua forma de pensar. O mesmo princípio se aplica à atração. Muito pouco é necessário para ser magnético. Está tudo na sua presença, não na sua performance. Quando você começa a se amar de verdade, as pessoas ao redor notam isso, principalmente as mulheres. Elas têm um radar emocional e, instintivamente, vão começar a reparar mais você, mesmo que não queiram. Nietzsche disse que as mulheres são enigmas que se revelam apenas quando não são pressionadas. O estoicismo ensina a mesma lição. O autocontrole é infinitamente mais atraente do que qualquer demonstração de afeto desesperada. Quando você para de forçar uma conexão, você se torna o único homem no raio de quilômetros que não está implorando por atenção feminina. E isso, paradoxalmente, te coloca em uma posição de vantagem absoluta. Por quê? Porque todo mundo presta atenção naquele que parece não estar procurando ninguém. Existe uma lei não escrita da natureza humana. Nós sempre queremos aquilo que não podemos ter facilmente. É por isso que você ignora 50 mensagens no grupo do trabalho no WhatsApp, mas fica obcecado pela única pessoa que te deixou no vácuo. É neurologia pura. O cérebro humano está programado para perseguir escassez e fugir da abundância fácil. Mas aqui está o segredo que separará você de 99% dos homens. Essa escassez precisa ser genuína, não fabricada. Não é fingir desinteresse enquanto morre por dentro de ansiedade. É genuinamente ter uma vida tão rica, tão cheia de propósito, que a aprovação de qualquer mulher específica se torna apenas um detalhe agradável, nunca uma necessidade vital. Pense em grandes sedutores do cinema. Não precisa ser nenhum viciado em filmes, basta assistir algum filme com Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio e você vai perceber o que estou falando. Eles não tentam ser misteriosos. Eles simplesmente são. Eles não buscam aprovação porque estão ocupados construindo legados. E essa energia de estou focado em algo maior que pequenos dramas românticos é pura magnetismo em estado bruto. Mas vamos sair do campo prático e entrar na ciência dura. A maioria dos homens ainda acredita que a atração funciona como um catálogo de supermercado. Rosto bonito, conta bancária gorda, frases ensaiadas. Mas isso é como plantar flores em solo artificial. Pode enganar por um tempo, mas não cria raízes profundas. A neurociência moderna revela algo revolucionário. A atração verdadeira não é consciente, é emocional. E o cérebro primitivo responde a algo muito mais profundo que aparência física ou status material. Ele responde a marcadores biológicos de valor reprodutivo e liderança social. David Buss, da Universidade do Texas, conduziu estudos em 37 culturas diferentes e descobriu padrões universais. Mulheres não buscam apenas sinais externos de sucesso, mas evidências comportamentais de valor evolutivo. Isso inclui liderança natural, controle emocional sob pressão, direção clara na vida e capacidade de proteção, não necessariamente física, mas emocional e social. Esses são marcadores ancestrais que, por centenas de milhares de anos, indicaram um parceiro capaz de sobreviver, prosperar e liderar. Mesmo que nossa selva hoje seja feita de concreto e redes sociais, nosso cérebro ainda opera com software da savana africana. Você já conhece aquele cara que não é modelo, não é milionário, não tem um papo elaborado, mas sempre tem mulheres interessadas nele? Esse é o poder do valor subcomunicado em ação. Ele não anuncia que é valioso, ele permite que outros percebam, e esse valor silencioso se manifesta nos microdetalhes. O ritmo calmo dos movimentos, o olhar que não busca aprovação, a voz que não treme diante do conflito. É a tranquilidade de quem está completo internamente. Como dizia Sêneca, todo homem novo começa sua vida lutando contra si mesmo. E quando você vence essa luta interna, o mundo externo se reorganiza automaticamente ao seu redor.
Pense em figuras como Keanu Reeves ou Ryan Gosling. Eles não gritam, não se exibem, não competem por atenção. Eles simplesmente existem com uma intensidade silenciosa que é impossível de ignorar. Cada gesto calculado, cada pausa estratégica carrega mais carga erótica do que 1000 palavras pronunciadas com urgência. Ou observe Thomas Shelby, da série Peaky Blinders. Cada silêncio dele vale mais que um discurso inteiro. Por quê? Porque ele representa algo que se tornou raro na sociedade moderna. Um homem que não se adapta para agradar. Ele é o centro gravitacional da própria existência. Esses arquétipos ativam algo profundo no inconsciente feminino, porque representam escassez comportamental. Em um mundo onde todo homem está desesperado para explicar, justificar e impressionar, aquele que permanece enigmático se destaca como um diamante em meio ao cascalho. Mas atenção, isso não é sobre frieza emocional ou arrogância, é sobre presença consciente. É sobre estar tão seguro do próprio valor que você não precisa prová-lo constantemente. Como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é não ser como seu inimigo. A melhor sedução é não ser como os outros 90% dos homens. A diferença está na energia. Enquanto a maioria orbita em torno das mulheres que desejam, o homem magnético orbita em torno de uma missão maior. Ele tem objetivos, projetos, sonhos que transcendem qualquer relacionamento específico. E isso cria um contraste irresistível. Vivemos na era da superexposição digital. Todo mundo se explica demais, se justifica em excesso, documenta cada momento banal da vida. O Instagram virou um catálogo desesperado de "olhem para mim". O Twitter virou um palanque de opiniões inúteis e não solicitadas. O LinkedIn virou um teatro corporativo de falsas conquistas. Nesse cenário de ruído constante, o homem que preserva mistério se torna automaticamente escasso. Não estou falando de ser um eremita digital, mas de ser seletivo no que você compartilha. Enquanto outros postam 47 stories por dia mostrando cada refeição, cada pensamento aleatório, cada momento de tédio, você posta pouco, mas quando posta, é impactante. Um trecho do livro que realmente está lendo, não fingindo. Um treino genuinamente intenso, não encenado. Um ambiente que frequenta por prazer real, não para gerar conteúdo. A diferença é que sua vida digital reflete uma vida real genuinamente interessante, não o contrário. E aqui está o golpe de mestre. Enquanto todo mundo está tentando impressionar uma audiência imaginária, você está genuinamente ocupado construindo uma vida que vale a pena ser vivida. E essa autenticidade se comunica de forma subliminar através de cada escolha digital que você faz. A regra é simples. Seja interessante primeiro, e impressionante depois. Porque pessoas interessantes não precisam convencer ninguém de que são interessantes. Isso se percebe naturalmente. Mas inverter essa dinâmica realmente na prática? Aqui vamos tocar no nervo exposto da questão. Como fazer ela implorar pela sua atenção, em vez de você implorar pela dela? E não, isso não é sobre joguinhos ou manipulação adolescente. É sobre reposicionar-se como o prêmio na dinâmica, não como o candidato desesperado. Imagine a seguinte situação. Você envia uma mensagem para ela. Ela visualiza e não responde. Te deixa no famoso vácuo por dias. 99% dos homens entram em pânico interno. Alguns tentam disfarçar com um emoji despretensioso. Outros forçam continuidade com mais texto, pescando qualquer tipo de resposta. Outros tentam soltar alguma piada ou falar algo engraçado. Os piores lançam indiretas passivo-agressivas. Nossa, deve estar ocupada, hein? Ou, e aí, não vai me responder? Mesmo achando que estão sendo sutis, esse comportamento grita uma coisa só: desespero. E não existe nada menos atraente na face da terra do que um homem desesperado por atenção. O homem que entende a dinâmica real da atração não reage. Ele não explode, não cobra, não tenta consertar a situação. Ele simplesmente desaparece.
mas não como quem está fazendo birra, como quem genuinamente tem coisas mais importantes para resolver. Porque tem mesmo. Ele compreende que o próprio silêncio é uma declaração de valor. Um homem que conhece o próprio preço não distribui atenção como amostra grátis no shopping. Ele cria escassez natural. E onde há escassez genuína, há valor percebido. Simples assim. Na prática, isso significa parar de se comportar como fã-clube de uma pessoa só. Não curtir as fotos dela automaticamente. Não responder os stories com emojis de fogo e elogios vazios. Não ser aquele cara eternamente online, eternamente disponível, eternamente esperando uma brecha para aparecer. Mais importante ainda, não ajustar sua agenda, seus planos, seus objetivos em função de alguém que nem sequer se provou digna de participar do seu mundo. O que você comunica com essa postura? Que sua vida está preenchida, que seu tempo é valioso, que você é seletivo. E isso, para o cérebro feminino, é puro magnetismo. É aqui que entra o fenômeno da dissonância cognitiva romântica. Existe um fenômeno psicológico poderoso chamado dissonância cognitiva. Em termos simples, quando o cérebro não consegue explicar por que algo não está funcionando como esperado, ele fica obcecado tentando resolver o quebra-cabeça. E isso gera curiosidade compulsiva. A mulher que percebe que você simplesmente evaporou, que não ficou abalado, que não implorou, que seguiu sua vida como se ela nunca tivesse existido, entra em contato direto com essa dissonância. O cérebro dela não consegue processar. Como assim ele não está mais correndo atrás? Todo mundo corre atrás de mim. E aí, sem nem perceber conscientemente, ela começa a prestar atenção em você de uma forma completamente diferente. Você deixou de ser mais um admirador e se tornou um enigma. E enigmas são irresistíveis para a mente humana. Um exemplo moderno. Um cara comum fica interessado numa menina gata do Instagram. A reação padrão? Começar a interagir como todo mundo. Mensagens no direct, comentários em todas as fotos, curtidas automáticas, visualização instantânea de todos os stories. A mulher, que já recebe isso de centenas de homens diariamente, simplesmente ignora ele como mais um fã. Agora imagine que esse mesmo cara simplesmente para. Para de ver os stories, para de curtir fotos, para de existir no universo digital dela. E começa a viver intensamente, malhar pesado, estudar, trabalhar em projetos, sair com amigos interessantes. É quase matemático, ela vai notar. Porque de repente, um dos admiradores desapareceu. E isso quebra o padrão esperado. Isso desperta algo primordial nela. Curiosidade. Por que ele parou de me dar atenção? Será que encontrou alguém mais interessante? Será que eu não sou tão irresistível quanto penso? E essa dúvida é o primeiro passo para o interesse genuíno. Mas atenção, esse efeito só vai surgir se ela já te conhecer ou tiver te notado de alguma forma. Não adianta tentar fazer isso sendo um completo anônimo. Simplesmente não irá funcionar. Anote isso. O maior afrodisíaco dos tempos modernos, não dinheiro e nem beleza, é o seu estilo de vida. A nova sedução não acontece em mensagens de texto ou cantadas elaboradas. Ela acontece no ritmo da sua vida. Mulheres não querem apenas um homem. Elas querem participar de uma história interessante. E ninguém quer entrar num filme entediante. O erro fatal da maioria dos homens é viver uma rotina tão repetitiva, tão previsível, que até algoritmo de rede social se cansa. Casa, trabalho, Netflix, cama. Fim de semana no sofá reclamando da vida. Zero magnetismo. Zero mistério. Zero razão para qualquer pessoa querer fazer parte dessa existência cinzenta. Repare nos homens que se tornam assunto mesmo sem tentar. Eles não correm atrás de nada nem ninguém. Eles simplesmente continuam evoluindo. Estão aprendendo jiu-jitsu, lançando um projeto paralelo, viajando sozinhos, lendo livros que expandem a mente, fazendo amizades com pessoas fascinantes. A rotina deles pulsa com energia vital.
E a mulher que observa isso não sente apenas curiosidade. Ela sente vontade de participar, porque esse tipo de vida oferece algo que virou moeda rara: estímulo intelectual, crescimento pessoal, aventura genuína. Aqui está o ponto crucial. Esse estilo de vida não pode ser performance para impressionar ninguém. Ele precisa ser real, autêntico, construído por prazer próprio. Porque mulheres têm um radar sobrenatural para distinguir o que é genuíno do que é encenação. A atração verdadeira surge quando sua vida é naturalmente magnetizante, não fabricada para gerar impressão. Faça este teste mental. Se ela observasse sua última semana em câmera lenta, ela ia querer fazer parte? Ou veria apenas mais um homem carente girando em torno do celular, esperando notificações, vivendo em função da validação alheia? A resposta para essa pergunta diz mais sobre seu poder de sedução do que qualquer técnica de conquista. Como disse Epicteto, riqueza consiste em não ter grandes necessidades. Aplique isso à sedução. Magnetismo consiste em não ter grande necessidade de aprovação externa. Quando sua vida se torna uma fonte natural de movimento, desafio, prazer e propósito, você para de buscar validação e começa a atrair companhia de alta qualidade. Não por carência, mas por sintonia. Agora um outro ponto importante nos dias de hoje. Como transmitir isso nas redes sociais? Na era digital, sua presença online é sua vitrine. Mas a diferença entre um homem comum e um homem magnético é gritante. O comum usa as redes sociais para impressionar. O magnético usa para expressar. O perfil silencioso não significa ser inativo. Significa ser extremamente seletivo. Você posta pouco, mas quando posta, é certeiro. Um momento de reflexão genuína, não uma frase motivacional copiada. Uma foto de um ambiente que frequenta por prazer real, não por likes. Um livro que realmente impactou sua forma de pensar, não um qualquer só para parecer intelectual. Enquanto isso, você responde mensagens com calma, sem pressa neurótica. Não tenta conduzir todas as conversas. Não fica online toda hora esperando interação. Essa postura comunica algo poderoso. Você tem uma vida interessante fora das redes sociais. E aqui está a magia. Ela começa a perceber que não está no controle da interação. Não consegue prever quando você vai aparecer ou responder. Não consegue te categorizar como mais um dos desesperados por atenção. E isso desarma completamente os mecanismos de defesa dela. Esse jogo sutil, elegante e silencioso ativa um lado dela que está acostumado com homens que se entregam rápido demais. Quando você escapa do padrão previsível, você automaticamente se destaca. A tensão que você não está tentando criar se torna uma ponte direta para a curiosidade dela. A transformação final, de perseguidor a prêmio. Se você entendeu tudo o que foi dito até aqui, você já está anos-luz à frente de 95% dos homens na face da Terra. Porque a vasta maioria ainda acredita que conquistar uma mulher é sobre agradar, bajular, servir e implorar. Mas o jogo real é completamente oposto. É sobre magnetismo silencioso. É sobre ser tão sólido internamente que ela sinta sua ausência, mesmo quando você não está tentando ser notado. É sobre construir uma vida tão rica que a participação dela seja um bônus, nunca uma necessidade. O homem que domina essa arte não precisa explicar seu valor. Ele permite que outros o descubram. Não precisa competir por atenção. Ele a recebe naturalmente. Não precisa provar que é interessante. Ele simplesmente vive de forma interessante. E o resultado? As mulheres que antes o ignoravam começam a reparar. Começam a se perguntar quem é esse homem que parece estar jogando um jogo completamente diferente. Começam a querer entrar na órbita dele, em vez de esperar que ele entre na órbita delas. Isso não é sobre se tornar frio ou calculista. É sobre se tornar completo. Como disse Marco Aurélio, confine-se ao presente. Quando você está genuinamente presente na própria vida, construindo algo que vale a pena, o magnetismo acontece como consequência natural. A transformação é simples.
Pare de tentar impressionar e comece a se expressar. Pare de buscar aprovação e comece a viver por aprovação própria. Pare de girar em torno dela e comece a ser o centro da própria órbita. E então, de forma quase mágica, você perceberá. Ela não é mais uma mulher inatingível que te ignora. Ela é apenas mais uma pessoa que quer fazer parte do mundo fascinante que você está construindo. Se este conteúdo mexeu com algo dentro de você, se te fez questionar padrões que você nem sabia que tinha, deixe seu like. Aqui a realidade é apresentada sem filtros e a verdade vem sem açúcar. Se você está pronto para jogar no nível avançado da sedução e do desenvolvimento pessoal, inscreva-se no canal. Faça parte do grupo seleto de homens que entenderam. O jogo não é conquistar, é se tornar tão valioso que a conquista acontece naturalmente. Nos vemos na próxima transformação.